E aí, hoje a gente vai mergulhar na história de uma cidade com um nome, olha, que já impõe respeito. Cascavel, lá no oeste do Paraná. Vamos descobrir por que essa cidade não só abraçou um apelido tão, digamos, venenoso, como lutou com unhas e dentes para manter ele. Mas, peraí, o que exatamente faz uma cidade ser venenosa? Será que é o perigo? A atitude do povo ou será que a resposta está literalmente debaixo da terra? É isso que a gente vai investigar agora. Para entender Cascavel, primeiro a gente precisa sentir o pulso da cidade. E não é só um ponto no mapa, não. É o motorzão que empurra todo o oeste paranaense. Uma verdadeira força da natureza. A essência de Cascavel está bem aqui, ó, nas suas ruas. Pensa só, avenidas gigantes, largas o suficiente para passarem tratores e carrões de luxo um do lado do outro. É o retrato perfeito da cidade. Muito trabalho, a riqueza que vem da terra e onde um aperto de mão firme ainda vale mais que contrato. Agora vamos para a origem de tudo. A história de como Cascavel nasceu é uma mistura de sorte, um azar danado e principalmente uma teimosia que, olha, é de outro mundo. Duas palavras são a chave aqui: cobras e teimosia. Imagina a cena. Os primeiros colonos chegam na região, mortos de cansaço, e resolvem acampar para passar a noite. O que eles não faziam a menor ideia é que tinham parado exatamente em cima de um ninho de cascavéis. A noite, claro, foi de puro pânico, e o susto foi tão grande que batizou o lugar para sempre como o Pouso das Cascavéis. E é aqui que a teimosia entra em campo. Olha só, as autoridades e a igreja não curtiam nem um pouco o nome Cascavel. Achavam agressivo, sabe? A primeira tentativa de mudar foi para Aparecida dos Portos. Não colou. Aí veio a segunda, São Bento, que é justamente o santo protetor contra cobras. A ironia é ótima, né? Mas o povo não quis nem saber. Liderados por figuras locais, como a famosa Nha Jeca, eles bateram o pé e, no fim das contas, a cobra venceu o santo. A identidade venenosa ficou e com muito orgulho. Bom, toda cidade com uma personalidade forte tem suas manias. E Cascavel, claro, não é diferente. Vamos agora mergulhar nas lendas urbanas, nos mitos e nos fatos bem curiosos que dão o tempero do dia a dia por lá. Dá uma olhada na Avenida Brasil, a grande artéria da cidade. Além de ser enorme, a lenda urbana diz que aquelas curvas antigas que ela tinha não eram à toa, elas imitavam o movimento de uma cobra. A explicação oficial era para acalmar o trânsito e tal. Mas o povo, claro, preferiu a versão mais poética, uma homenagem à padroeira de Cascavel. Mas nem toda lenda é assim, poética. Durante anos, uma fama bem mais sombria perseguiu a cidade. Espalhou-se por aí a história de que Cascavel era nada menos que o lugar com o maior índice de mortes por raios no Brasil. Um título, convenhamos, bem assustador. Mas, e aí? Era verdade? A resposta é, nem tanto. A fama foi bem exagerada. A região realmente tem umas tempestades de respeito por causa da geografia, mas a lenda cresceu muito mais que os fatos. O que ficou de verdade foi um respeito profundo, quase um medo sagrado, que os moradores têm dos raios e trovões do verão. E agora, vamos conhecer a verdadeira realeza de Cascavel. Lá no Lago Municipal, as capivaras não são só animais, são celebridades. Elas dominam o pedaço, param o trânsito quando bem entendem e desfilam com uma calma de dar inveja. O lema de todo motorista cascavelense é claro: a família real tem sempre a preferência. Outra marca registrada da cidade é o vento. E não é um ventinho qualquer. A topografia e os prédios criam os corredores que transformam uma caminhada na Avenida Brasil num esporte de risco. A piada local resume tudo. Em Cascavel, o vento faz a curva, mas o seu boné vai reto. Mas olha, além das forças da natureza, como o vento, tem outra força poderosíssima em Cascavel: a rivalidade lendária com a cidade vizinha, Toledo. E não é briguinha de futebol não, hein? É uma guerra cultural, travada com churrasco, soja e, claro, muita, mas muita provocação. E este quadro aqui resume o confronto perfeitamente. De um lado, a famosíssima Festa do Porco no Rolete de Toledo. Do outro, a resposta de Cascavel, a Festa do Costelão, que já foi até para o Guinness como o maior churrasco do mundo. No futebol, o jogo entre eles é o clássico da soja. E as provocações são a alma do negócio. Cascavel chama Toledo de bairro afastado. Toledo devolve dizendo que Cascavel é só cidade de passagem. No fundo, é a briga entre o poder do agronegócio de Cascavel contra o modelo mais focado em cooperativas e qualidade de vida de Toledo. E aí, deu vontade de conhecer Cascavel de perto? Então se liga nas dicas. Estes são os lugares que não podem faltar para sentir a verdadeira alma da cidade.
A jornada pode começar pela Catedral Nossa Senhora Aparecida, que tem essa arquitetura toda diferente, em formato de leque. De lá, direto para o Lago Municipal, o coração social da cidade e, claro, o Reino das Capivaras. E para uma viagem no tempo, vale muito a pena dar um pulo na Igrejinha do Lago, uma joia rústica de madeira que conta a história do começo de tudo. E agora a dica de ouro, aquela que não está nos guias turísticos. Se a visita for no feriado de 1º de maio, o programa é um só, o Costelão Fogo de Chão na Festa do Trabalhador. É uma experiência. E para beber, atenção, no calor do oeste paranaense a pedida é tereré, bem gelado. Nada de chimarrão, hein? Essa é uma dica cultural importante. E assim, a gente fecha esse dossiê. Cascavel é uma cidade de contrastes. Moderna, mas com alma de pioneira. Do agronegócio pesado, mas cheia de lendas urbanas. E orgulhosamente venenosa. E a rivalidade com Toledo deixa aquela pergunta no ar. Afinal de contas, quem é a verdadeira capital do Oeste? A terra do porco ou a terra da cobra? A resposta, muito provavelmente, depende de que lado da estrada a pessoa está.